Questão 2 do primeiro grupo de questões do capítulo 1. Decidir se é verdadeiro ou falsa cada uma das afirmações. Então, letra A. Se o vetor U é igual ao vetor V, então o módulo de U é igual ao módulo de V. Olha só, quando existe essa igualdade, U igual a V, então em vetor posso tirar outras três igualdades daí. Que é a igualdade em módulo, em direção e em sentido. Se U é igual a V, vetorialmente, eles são representantes do mesmo vetor. Tem essas três características iguais. Então, módulo de U igual ao módulo de V. Isso é verdadeiro, porque se U é igual a V, isso já é o suficiente para que os módulos sejam iguais. Então, quando for verdadeiro, eu vou explicar o porquê é verdadeiro e colocar o V. Quando for falso, eu vou colocar o F e mostrar um contra-exemplo que mostra que isso é falso. Por exemplo, aqui trocou. Agora aqui, partindo da premissa de que os módulos são iguais e pergunta se os vetores são iguais. Então, módulo de U igual ao módulo de V implica que o vetor U é igual ao vetor V? Isso aqui é falso. Porque eu posso mostrar um contra-exemplo de um vetor U, por exemplo, que tem módulo 2, e um vetor V aqui que também tem módulo 2, mas eles têm direção diferentes. Qualquer uma dessas características, módulo, direção e sentido, já é o suficiente para que sejam vetores diferentes. Então aqui eles têm o mesmo módulo e ainda assim são vetores diferentes. Então, como existe uma situação em que isso daqui não acontece, então é falso. Até poderia acontecer um caso específico de o mesmo vetor aqui vai ter módulo igual com ele mesmo, mas aí quando é só um caso particular que funciona, então a gente marca como falso. Aqui, se U é paralelo a V, então vetor U é igual a vetor V. Bom, aqui é mais uma vez aquela situação das três características que o vetor tem que ter para ser igual. Dois vetores iguais entre si. Módulo, direção e sentido. Isso daqui trata da direção. Então, se o vetor U é paralelo ao vetor V, significa que a direção dos dois são iguais. Então, dado que a direção é igual, os vetores são iguais, isso daqui é necessário, mas não é suficiente. É necessário que a direção seja igual para os vetores serem iguais, mas não é suficiente. Então, apenas com direção igual, eu não posso colocar como verdadeiro aqui. E o contra-exemplo é, se eu pegar esse vetor V e esse vetor aqui, U. Então, eles vão ter direções iguais. Ou poderia até pegar esse vetor U aqui, também, direções iguais, também são paralelos. Esse aqui é um módulo muito maior. Então, mostrando um contra-exemplo assim é o suficiente para justificar que é falso. D. Agora trocou aqui a ordem. Então, partindo da premissa que dois vetores são iguais, então eles são paralelos, isso aqui é verdadeiro. Porque se os dois vetores são iguais, isso daqui já garante a igualdade entre módulo, direção e sentido. Outra forma de analisar nessa estrutura aqui lógica é saber que U igual a V é suficiente para que U e V sejam paralelos. Então não preciso de mais nada. Com U igual a V já eu consigo colocar verdadeiro aqui. Agora vamos para a letra E. Se essa soma vetorial de U mais V é igual a W, então o módulo do vetor W é igual ao módulo do vetor U mais módulo do vetor V. Essa daqui não é verdade, é falsa, mas tem uma desigualdade interessante que vai ser explorada mais adiante no curso sobre a soma de módulos. E para justificar isso, um contra-exemplo, eu posso pensar que o único caso, vai ter um caso específico que isso daqui vai dar certo, é quando forem vetores que estejam na mesma direção e no mesmo sentido. Por exemplo, se eu pegar aqui esse vetor mais esse, a soma é esse vetor aqui de cima. Então, esse daqui é o W, esse aqui é o U e esse aqui é o V. Nesse caso, sim, o módulo de W é igual ao módulo de U mais módulo de V, mas só porque eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, esse aqui é um caso particular. Não vai funcionar sempre. Basta eu pegar aqui um triângulo pitagórico, por exemplo,
3, 4 e 5. Então, partindo daqui, eu tenho o vetor U, que tem módulo 4. Esse vetor V aqui tem módulo 5, quer dizer, tem módulo 3. E o vetor W, esse aqui vai ter módulo 5. Então, a soma, partindo daqui, U mais V, é esse vetor W. Parte do mesmo lugar do primeiro e chega no mesmo lugar que o segundo chega. Então, aqui está numa situação que não funciona. Por exemplo, 5 não é igual a 3 mais 4. Por isso que é falso. Então, ainda que funcione em um caso particular, eu tenho que colocar falso. A desigualdade aqui é que o módulo da soma do vetor resultante, ele vai ser menor ou igual a esse daqui, a soma dos módulos. Então, esse daqui é o caso em que é igual, e esse aqui é o caso em que é menor. Então, 5 é menor do que 3 mais 4, 7. Mas isso aqui vai ser visto mais adiante, é uma desigualdade muito importante. Agora a letra F. Aqui muda a ordem, né? Começa primeiro, partindo da premissa de que isso daqui acontece. Então, o módulo do vetor resultante é igual ao módulo, individualmente, a soma dos módulos dos vetores. Então, o V e W são paralelos. A gente viu aqui o caso em que isso daqui não acontece, né? Em que eles não são paralelos. Agora, no caso em que isso acontece, realmente a única forma de acontecer é se eles forem paralelos. Então, U e V tem que ser paralelos. Para a soma, também vai ficar paralelo aqui, né? Não vai mudar a orientação espacial da soma. E só nesse caso que isso aqui vai acontecer. Então, se isso acontece, já é condição suficiente para garantir que U, V e W são paralelos. Então, verdadeiro. Agora vamos para a letra G. Se o vetor AB igual ao vetor DC, então eles têm mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, são representantes do mesmo vetor, então ABCD, vértice, nessa ordem, é paralelogramo. Vamos ver aqui. Eu vou pegar o vetor AB, eu vou copiar ele, colei. Então, qualquer lugar que eu estiver colocando esse vetor aqui, continua sendo, vai ser agora, eu vou chamar ele, o rótulo vai ser vetor DC, mas a única coisa que mudou foi o rótulo. Eles têm a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Então, em qualquer lugar que eu parar ele, que eu tiver um representante, porque aqui não especificou a localização desse vetor, né? Só disse os dois são iguais. Então, sim, em qualquer lugar que eu parar ele, eu vou ter um paralelogramo. Por exemplo, parei aqui. Então, A, B, e tem um vetor DC. Então, D é o início e C é o final. D início, C final, A início, B final. Então, tá aqui. AB, vetor DC. Agora, pergunto se eles são paralelogramos. Bom, eu vou ligar aqui os vértices. Então, eu ligo daqui para cá e daqui para cá. O que aconteceu é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Essa é a definição de um paralelogramo. Então, esse lado aqui é paralelo a esse, porque são até representantes do mesmo vetor, então é fácil, tem mesma direção. Esses dois aqui, o que vai garantir que eles são paralelos é o fato de que AB e DC são representantes dos mesmos vetores, eles têm o mesmo módulo. Então, se eles têm o mesmo módulo, para ligar esses dois, eles vão ser com os mesmos ângulos internos. Então, isso garante que eles são paralelos. Então, sim, se AB é igual a DC, então ABCD é paralelogramo, garantidamente, qualquer que seja o representante DC. Agora, então, aqui verdadeiro, vamos para o H. Módulo de 5V igual módulo de menos 5V igual 5 módulo de V. Isso daqui é verdadeiro porque quando for uma multiplicação, qualquer que seja o produto, por exemplo, que é um produto de um escalar por um vetor, eu posso sempre separar o produto dos módulos com o módulo do produto. Então aqui eu tenho um módulo
do produto, primeiro eu faço o produto, depois tiro o módulo, eu posso separar aqui. E isso vai me dar o resultado dessa operação. É praticamente, a gente pode considerar, nesse nível de rigor matemático que a gente está aqui, no início de uma graduação na área de exatas, que essa operação é a mesma. A operação de tirar o módulo de um número e de um vetor, a gente pode tratar da mesma forma aqui nesse contexto. Então, eu posso separar esse módulo aqui como módulo do número 5 vezes o módulo do vetor v, que o módulo de 5 é 5. Aqui eu também posso separar como módulo de menos 5 vezes o módulo do vetor v. O módulo de menos 5 é 5, tem essa igualdade aqui que foi garantida. E aqui já tem o que eu obtive aqui desenvolvendo essas duas. 5 o módulo de v. Então sim, isso daqui é verdadeiro. Agora vamos para o i. Os vetores 3v e menos 4v são paralelos e de mesmo sentido. Então vamos ver aqui. Primeiro, se eles são paralelos. Aqui eu tenho o vetor v e multiplico por um escalar. Aqui eu tenho o vetor v e multiplico pelo escalar menos 4, pelo escalar 3. A multiplicação por escalar altera o módulo, se não for o elemento neutro, né? Se não for 1, e altera o sentido dependendo do sinal. Se for multiplicado por um escalar positivo, conserva o sentido. Se for por um escalar negativo, inverte o sentido. Mas isso não muda nunca a direção. Não mudando a direção, garantidamente, esses vetores aqui são paralelos. Essa parte é verdadeira. Mas aqui pergunta, e de mesmo sentido? De mesmo sentido não, porque um escalar é negativo, inverteu o sentido. Esse conectivo lógico vai fazer com que tudo seja verdadeiro apenas se os dois forem verdadeiros simultaneamente. Como aqui não são, então a letra I é falsa. Vamos agora para J. Se U é paralela a V, módulo de U igual a 2 e módulo de V igual a 4, então aqui foi toda a nossa hipótese, vamos ver aqui a tese. Então, V igual a 2U ou V igual a menos 2U. Bom, isso daqui é verdadeiro. A justificativa é a seguinte. Quando aqui fala que eles são paralelos, só sobra duas opções. Ou esse daqui é U e esse daqui é V. V é o dobro de U. Ou esse daqui é U e esse daqui é V. Então, nesse caso aqui, U e V são paralelos. Nesse caso aqui, U e V também são paralelos. Ou eles têm o mesmo sentido ou sentidos opostos. Então, se eu colocar U com sentido aqui para a esquerda e V para a direita, esse mesmo caso aqui de sentidos opostos. Então, só precisa, não faz diferença para onde eles estão apontando, apenas se são de sentidos iguais ou opostos. Então, garantido que eles são paralelos, que tem essas duas situações, módulo de U igual a 2, módulo de V igual a 4, então V igual a 2U, que é nesse caso aqui, V igual a 2 vezes o vetor U, ou V igual a menos 2U. Então, nesse caso, eu pego um V, e ele é o dobro, só que ele é o dobro de menos U, que é U com o sentido contrário. Então, menos U, que desenvolvendo dá menos 2U. Então, só tem essas duas opções aqui, por isso que acontece. Então, com essas condições aqui, V igual a 2U ou V igual a menos 2U, verdade. Agora vamos para K. Letra K, se módulo de V igual a 3, o versor de menos 10V é menos V sobre 3. Vamos ver aqui. Se o módulo de V é igual a 3, o versor de V vai ser o vetor V dividido pelo módulo. No caso, V sobre 3. Porque o módulo do vetor V vale 3. Então, esse aqui é o versor de V.
significa que isso aqui é um vetor unitário que aponta nessa direção. Quando eu multiplico um escalar por esse vetor v, esse escalar menos 10 não vai alterar a direção. Ele pode alterar o módulo e pode alterar o sentido, dependendo do escalar, mas não altera a direção. Então, o versor vai ser já nessa direção. Eu já sei disso. Agora, como eu multipliquei por menos 10, menos um escalar, isso alterou o sentido de v. Foi para o sentido oposto. Então, o versor também altera o sentido, que o versor tem caráter vetorial. Então, o versor vai ser menos v sobre 3. Então, isso aqui é verdadeiro. Mas tem outra forma de explicar também, desenvolvendo isso, que vai sair o mesmo resultado. Só mais uma forma de convencimento. Então, vamos para o vetor menos 10v. Então, o versor vai ser igual ao vetor menos 10v dividido pelo módulo de menos 10v. Pronto, como eu fiz essa divisão aqui, eu posso desenvolver que eu vou ter menos 10v e no denominador eu fico com o módulo de menos 10 e eu fico com o módulo de v. Acontece que o módulo de v é 3, aí deu aqui o 3. O módulo de menos 10 é 10 positivo, vai simplificar 10 com 10, vai sobrar só menos vetor v sobre 3. Menos vetor v sobre 3. Essa é a justificativa também. Então agora a gente verificou todas as afirmações. Essa é uma questão muito boa para ir treinando isso. Gostei bastante desse livro. Então, tendo feito tudo, essa é a solução da questão.